mídia é muito comercial, a gente tem que ter senso crítico para assistir, para avaliar. A gente não vê muita TV aberta. O meu marido assiste um pouco mais, mas mesmo assim ele assiste mais programa de entretenimento. Eu assisto um pouco o jornal. A televisão brasileira ela é dominada fundamentalmente pela lógica do espetáculo, né? Qual que é o principal veículo de comunicação que você acessa hoje? O computador. Para quê? Geralmente para fazer trabalho, para jogar, para pesquisar também. Quais são os tipos de informações hoje que te interessam? Tecnologia, esportes e jogos. E no entretenimento, você não assiste televisão? Não muito. Por quê? Porque eu não gosto muito, não. Eu não tenho muita paciência para ficar procurando um canal, coisa que eu gosto, aí eu acabo não assistindo. Mídia é poder, é poder. Eu não duvido disso, e muito tempo eu duvidei disso. Eu ficava meio assim, né, questionando isso, resistente a isso, mas não tem jeito, cara, é poder. Esse assunto, ele nos diz respeito a todos nós, e a gente tem que pensar o seguinte, que mídia é essa que nossos filhos, nossas filhas estão consumindo todos os dias? Eu acho que a escola trata muito pouco do assunto. Pelo menos as escolas que ele já estudou, estuda, que são mais tradicionais. Eu acho que é um assunto que a escola deveria levantar mais e discutir com os alunos, com as crianças. Qual é o papel na educação desses programas policialescos em pleno horário que a criançada está acordada? Qual é o papel da televisão na educação com o Big Brother Brasil? Qual é o papel da televisão na educação com a publicidade que estimula o consumismo infantil? Eu li em algum lugar, agora não vou lembrar onde, mas que é uma ideia muito interessante, que a gente passa 15 anos da nossa vida no sistema escolar. Depois, quem educa a gente? Quem educa os cidadãos? É a mídia. Uma coisa curiosa, a comunicação e a mídia não é discutida, a gente naturalizou a mídia. A mídia é isso mesmo, é essa coisa comercial, etc. Ela pode ser diferente. Por que ela não pode ser outra coisa? Com forte apelo comercial, a mídia brasileira tem sido cada vez mais alvo de críticas. Especialistas colocam em xeque os interesses por trás dos conteúdos veiculados e questionam o papel que ela exerce na sociedade. Agora liga teu rádio e presta bem atenção! Vai girando um pitoquinho, ouvindo cada canção. Duvido que tu encontre som da tua região. O papel da mídia, para mim, é funcionar como um instrumento da democracia. Se a gente pensa numa sociedade como a nossa, uma sociedade muito complexa, onde a gente tem uma pluralidade de voz, uma pluralidade de opiniões, e principalmente uma pluralidade de interesses, eu acho que o papel da mídia é garantir que essa informação, que essa diferença flua de maneira desimpedida. Eu acho que o papel da mídia, nesse sentido, é ampliar todas as vozes sociais, criar um espaço onde essa opinião circule de maneira democrática, de maneira aberta, de modo que as pessoas sejam informadas e capacitadas a tomar suas decisões na arena pública. Os meios de comunicação cumprem ou deveriam cumprir um papel que é muito importante de organizar os fatos, de contextualizar, de ajudar as pessoas a situarem no momento histórico em que vivem, né? Isso, em alguma medida, é um papel positivo que a mídia pode cumprir, né? O problema é que tem um segundo aspecto, que é a forma como isso é feito. Então, os grandes meios de comunicação, os meios hegemônicos, se aproveitam dessa credibilidade, dessa necessidade social mesmo, de uma informação mais organizada e se colocam como porta-voz de uma opinião pública que, na verdade, reflete interesses deles próprios. Uma pesquisa do IBGE de 2012 mostra o seguinte, a televisão ela está presente em 98% dos domicílios brasileiros. Então, 98% dos domicílios brasileiros têm acesso, consomem a televisão. Só que a produção, ela está concentrada em menos de 12% dos municípios brasileiros. Quer dizer, menos de 12% dos municípios brasileiros produzem o que vai ser consumido para o país inteiro. Quer dizer, essa produção não é disseminada, então ela é centralizada, então ela é comercial, ela é centralizada, ela é pouco plural, porque essa produção, o ponto de vista, como a produção ela é concentrada, o ponto de vista ele se concentra também. Então aí a gente tem um pequeno
problema. As concessões públicas de rádio e televisão, né, poderiam desempenhar um papel fundamental na educação brasileira. Eu acho que, inclusive, tem emissoras que desempenham esse papel, tem bons programas, né? E mesmo em emissoras desses impérios midiáticos, você tem alguns programas que são positivos. Eu não estou querendo generalizar. Agora, quando você vê a floresta e não a árvore, quando você vê o todo, o papel da mídia não é um papel educativo. Diz respeito à Constituição também. Na Constituição está lá. Finalidade é cultural educativa, né? Diz respeito à Constituição. Eu não sei se tu pensasse ligando a televisão num dia desse qualquer, xingando a programação, sentado no seu sofá, numa preguiça do cão. Por que tudo é tão igual como as pessoas não são? Sempre é o mesmo sotaque, quem dá a informação. E se alguém falou, gente, pode ver que é gozação. Pega o controle remoto, vai de botão em botão, procurando um bom debate ou uma contradição. Pense num troço difícil nessa radiodifusão. Eu acho que a mídia vem radicalizando duas posturas, vamos dizer assim. Uma primeira postura é que ela vem cada vez se monopolizando mais, se concentrando mais, né? Até em função dessa crise do modelo de negócios da mídia tradicional, os pequenos vão falecendo, né? Vão perdendo influência e os grandes vão monopolizando, se concentrando cada vez mais. Então hoje é isso, hoje você tem, alguns falam 10 famílias, 11 famílias, para mim, na verdade você tem 7 famílias que dominam a mídia brasileira. E quando você vai ver por detrás dessas famílias, você tem grandes grupos financeiros. A outra característica, que é muito marcante, do papel dela, é que ela vai ficando cada vez mais partidarizada, né? Se no passado ainda tinham alguns pruridos, né? Hoje não tem mais vacilo. A mídia assumiu o papel que um grande intelectual italiano chamado Antonio Gramsci falava na década de 20, que quando os partidos das classes dominantes entram em crise, a imprensa ocupa o papel do partido do capital. Atualmente, a gente enxerga isso com mais clareza, talvez com muitos exemplos, né, recentes de como que esses grandes meios atuam para construir ideias no imaginário social. Quando vai tratar de qualquer protesto como sendo um caos, vai tratar de um ato público falando que atrapalha o trânsito. Isso é uma forma branda talvez não poderíamos dizer que é uma criminalização, esse exemplo pequeno que eu dei, mas isso vai gerando no imaginário a ideia de que greve é ruim, de que greve é errado, de que lutar não vale a pena e, numa medida mais extrema, não só não vale a pena, como é criminoso e tem que ser preso, e é baderneiro, e é bandalheiro, e vão se criando preconceitos mesmo para desmobilização da sociedade em geral. A mídia brasileira, de uma certa maneira, ela está atrasada com relação à sociedade. A sociedade é muito mais avançada que a mídia. Talvez um pouco pela conformação econômica, né, pela conformação social e política dos grandes meios de comunicação no Brasil, eles são, por natureza, conservadores. Grande parte deles é muito conservadora. E ele tem que ir um pouco atrás daquilo que a sociedade avança muito mais rápido que os meios de comunicação. Então a gente hoje tem uma sociedade muito plural, né? A gente vê como que essas manifestações hoje conquistam aí corações imensos por todo o Brasil. A gente tem os movimentos sociais com uma força muito grande, com a capacidade de mobilização, de articulação e de leitura do mundo. E a imprensa está chegando atrasada um pouco nisso, mas está tendo que se ligar a isso até por uma necessidade de sobrevivência, né? Hoje as pessoas já não aceitam mais as coisas como elas se dão, né, sem algum grau de crítica. Para pontuar como as mulheres são objetificadas e mercantilizadas nas propagandas da televisão. Quem de vocês nunca viu uma mulher
quase nua, semi-nua na TV, para chamar atenção na venda de algum produto. A gente está aqui hoje para marcar o nosso repúdio contra o machismo na mídia. Então a gente está aqui chamando a atenção de todos vocês e vamos marchar contra o machismo. Ainda é muito discrepante. A quantidade de veículos comerciais é muito maior do que veículos públicos, veículos educativos, comunitários, alternativos e por aí vai. Então há um desequilíbrio. Mas aí é preciso uma maturidade, uma discussão no nosso país se realmente nos interessa uma mídia mais isenta com relação aos interesses comerciais, né, de poderosos no país. Eu acho que interessa sim, eu acho que as pessoas estão incomodadas. O número de ouvintes, de telespectadores, né, do rádio e da TV tradicional tem caído a cada ano que passa. Então você tem uma pulverização, claro que sim, você tem a internet, você tem a TV a cabo, mas tem também um desgosto de algumas pessoas que nem assistem mais, né? Não faz diferença para elas ouvir rádio ou assistir televisão. E devido muito a essa nossa hegemonia, né, de uma mídia que defende interesses muito de poderosos, né, ligados ao grande capital. Eu sempre vi o professor assim como aquele que sabe o nome da gente, né? Ele sabe os sonhos que a gente tem, aquele que se envolve. O professor, para mim, ele sempre teve essa imagem, né? E é aquilo que eu falei, ele cria as possibilidades, né? Ele te encaminha para você buscar esse seu potencial. Eu acredito que o professor ele tem que ser valorizado à altura da sua função, né? A gente pensar, o professor ele é a primeira profissão, né? Ele é aquele, sempre quando a gente vai aprender alguma coisa, exercer alguma função, quem está por trás disso é o professor. Então acho que ele tem que ser valorizado à altura dessa função que ele exerce, que é de extrema importância para a sociedade. A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete. Vamos lá. Jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. Diante do cenário de concentração da mídia brasileira, jornalistas e profissionais da área apontam caminhos para ampliar a participação da sociedade e garantir a presença de outras vozes nos meios de comunicação. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado, é somente folhear. É somente folhear. Eu acho que você tem, mesmo no interior dessa mídia tradicional, você tem jornalistas que preservam a ética, né? Jornalistas que têm compromissos, né? Têm compromisso com o país, têm compromisso com o povo brasileiro, né? E preservam a ética e preservam determinados conceitos básicos de jornalismo, de ter o contraditório, né? De não incorrer num crime à Constituição, que é a presunção da culpa, de investigar, de ouvir as partes. Então, até no meio dessa mídia tradicional, você tem jornalistas que tentam cumprir o seu papel. É difícil, né? O Cláudio Abramo, que foi um grande jornalista brasileiro, editor da Folha, inclusive, disse uma certa oportunidade que a única liberdade de imprensa nas grandes redações é a liberdade do patrão. Eu acho que a outra forma de se contrapor a isso são formas alternativas de expressão, né? Eu acho que o movimento sindical, por exemplo, com seus jornais, programas de rádio, programas de TV, faz um certo contraponto, né? É um meio contra-hegemônico. Você tem veículos que foram sendo criados na sociedade brasileira, né? Que fazem também esse contraponto, né? Revistas, por exemplo, Caros Amigos, Carta Capital, né? Jornais tipo Brasil de Fato, né? Então, acho que esses mecanismos, o jornalista ético da mídia tradicional, as formas alternativas de mídia
e a internet é o que possibilitam hoje na sociedade criar um certo contraponto. A experiência do Brasil de Fato é uma entre muitas, né? Que também vem de uma caminhada histórica, não é isolado, não foi fruto da vontade de uma pessoa só, que nasceu justamente de uma percepção de um conjunto de movimentos sociais e sindicatos de que essa mídia hegemônica operava de uma forma efetivamente contrária aos trabalhadores e trabalhadoras, e que era necessário construir uma forma diferente de se fazer comunicação. Então o Brasil de Fato nasceu desse desejo, nasceu de um sonho, ele é uma expectativa, né? De que é possível fazer diferente. E aí é uma experiência que a gente espera, né? E tem essa vontade que as pessoas se identifiquem, de que elas se enxerguem no jornal. Quando a gente fala as pessoas é porque a gente entende que é a maioria mesmo. Que as mulheres trabalhadoras se identifiquem, que os negros e negras se identificam como portadores de ótimas notícias, porque isso também é uma coisa impressionante, né? Então a gente não tem a menor vergonha de ser parcial, a gente diz isso no nosso nome, né? Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Esse popular é aquele popular, quer dizer, do lado do povo. Então realmente nós vamos priorizar isso mesmo. Bom, a questão da cidadania no país não é algo pronto, é algo sempre construído, né? E aí eu acho que a mídia é muito importante na construção, na consolidação dos direitos que a gente tem. A princípio, eu acredito muito num sistema muito parecido com o que a gente tem na Europa, de que o próprio contribuinte, ao pagar a sua conta de luz, por exemplo, uma parte dessa conta de luz, ela é compulsória e você decide. Você quer que esse recurso vá para o fundo de rádios e TVs públicas que nós temos no país? Se você quiser, se você concordar, achar que é importante, você pagaria. Se não, você não paga. Porque aí a gente cria uma possibilidade de uma certa autonomia para que essas rádios e TVs não fiquem ligadas apenas a quem está no poder, mas fiquem ligadas a questões importantes relativas à cidadania. Um caminho importantíssimo, né? Um caminho muito importante é a democratização dos meios de comunicação. Você tem uma legislação que permita que, de fato, a opinião de toda a sociedade apareça nos meios de comunicação. A gente tem que entender que os meios de comunicação mais poderosos, como a televisão e o rádio, são meios de comunicação que chegam até as pessoas através de uma concessão pública, e é uma concessão pública precária, né? Ou seja, se aqueles instrumentos que estão colocados na concessão não forem seguidos, ela poderia ser cassada. A gente sabe que isso não acontece no Brasil, essas concessões inclusive são vendidas, né? A gente teve o caso recente aqui em Belo Horizonte, né, de uma rádio, a Rádio Guarani, que era uma rádio que tinha uma programação musical considerada de grande qualidade, e como não era mais interesse do grupo que precisava de dinheiro, foi vendida por um grupo evangélico do interior de São Paulo. Então essa ideia de que a concessão é algo que parte da sociedade chega até as empresas, isso tem que ficar mais claro. É preciso que as empresas se responsabilizem pela qualidade da programação que ela leve até as pessoas. A Constituição brasileira, no capítulo sobre comunicação, é muito avançada. Qual é o problema? É que esses artigos nunca foram regulamentados. Então, quer começar a democratizar, quer quebrar o monopólio da mídia, aplique-se o que está escrito na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é taxativa, não tem meias palavras, está escrito lá, é proibido o monopólio e o oligopólio nos meios de comunicação. Está escrito, tem que regulamentar. A Constituição brasileira é taxativa, o sistema de comunicação deve ser um sistema de complementariedade. Tem o privado, mas tem o público, que é, por exemplo, imprensa sindical, é público, né? E tem o estatal, né? Isso inexiste no Brasil. Existe o hegemônico, o amplamente majoritário, é só o privado. Está tudo lá na Constituição, só que nunca foi regulamentado. Porque sempre que se tenta regulamentar, esses monopólios da mídia dizem isso é censura, né? Eles tentam confundir a opinião pública brasileira, escondendo a diferença que existe entre liberdade de monopólio com liberdade de expressão. Muito bom. Beijo para você, viu, Irene Bertacchini, que é nosso ouvinte escutante e também faz parte, né, de
de uma gama de ouvintes que nós temos, né, Brisa? Que são pessoas que estão ligadas à cultura o tempo inteiro, estão produzindo, estão correndo atrás, estão questionando, estão procurando espaço. Então, muito bacana. Ela indicou de Jovino Machado, grande poeta Jovino Machado, Sobras Completas. Muito bem. A vida não presta quando eu adoro e você detesta. Esta é uma frase muito bacana do nosso querido Jovino Machado. Eu acho que a principal vertente, né, que a gente tem que ter nessa ideia de democratização dessas vozes, da possibilidade de a gente aprimorar o meio de comunicação, é desenvolver um sentimento crítico com relação à própria comunicação. As pessoas têm que aprender a ler a comunicação, têm que aprender a desconfiar daquilo oferecido a elas, têm que aprender a cobrar mais qualidade. Eu acho que nesse sentido até a relação da mídia com a educação é algo muito importante. Eu acho que o setor educacional tem a oferecer muito na formação desse tipo de consciência crítica, né? Eu acho que dentro da escola é um momento importante para se discutir informação, para se discutir mídia, para se discutir esse poder, né, que está aí atravessando toda a sociedade. Existe uma área da comunicação que se chama educomunicação, que são pessoas que trabalham com a ideia de que a comunicação ela pode ser utilizada no processo de educação. É muito importante isso. E aí a gente tem, né, uma coisa meio básica, mas que é muito, até hoje faz muito sucesso. Quando você para a aula para mostrar algum vídeo, sabe? Isso mexe com todo mundo. Seja lá a criança da educação básica até a pessoa que está em formação, na pós-graduação. Então, pode e deve ser utilizado. Aí eu faço uma ressalva. O rádio também deveria entrar. A gente trabalha muito com a imagem, mas é muito importante, né, que o rádio também faça parte desse material que possa fazer uma crítica à sociedade. Né? Vamos, por exemplo, uma coisa simples assim, acompanhando uma programação de uma rádio comercial, musical, durante meia hora, você vai notar que os estilos musicais são muito parecidos. São os estilos que estão na moda. Esse dado pode te levar, como professor, a refletir sobre várias coisas. Pode trabalhar um professor de matemática. Por exemplo, a programação em meia hora, nós ouvimos tantas músicas que tocaram, são todos os estilos diferentes. Será que não daria para variar? Se a gente pudesse fazer uma variação, quantas músicas poderíamos tocar em meia hora e tal, isso, aquilo? Né? Um professor de história pode falar sobre a nossa cultura. Quantas músicas que falam de negro nós ouvimos durante esse período, sabe? Qual é o papel da mulher dentro dessas músicas e tal, isso, aquilo? É muito legal. O português utilizado é um português formal e mais informal, sabe? O rádio pode fornecer muita coisa interessante. Só que, né, o rádio ficou meio deixado de lado. Né? A gente é muito visual, muito visual. Esses anos que a gente está na escola, seria fundamental, essencial, nos preparar para uma leitura crítica desses veículos de comunicação, tanto os hegemônicos como os alternativos, uma leitura crítica mesmo da comunicação em geral, né? Aprender como é feito, quais interesses são representados, como poderia ser feito, como já foi feito em outros contextos, quem fala e quem não fala, quem aparece e quem não aparece. Umas perguntas muito básicas que a gente, infelizmente, não vê as pessoas se fazendo com tanta frequência assim, quanto seria o caso. Por exemplo, essa que é talvez a mais gritante de todas quando a gente para pensar, né? Pelo menos metade da população brasileira é negra ou parda. Pelo menos, né? Pega qualquer meio de comunicação hegemônico e vê se isso se reflete. Se essas pessoas negras e pardas estão falando em todos os pontos de vista. Porque não é simplesmente falar como dar uma opinião sobre a violência ou sobre ser um jovem criminoso. Mas não, existem negros e negras e pardas que são especialistas em segurança pública, que são doutores, que são professores, que são tudo. É a nossa população, né? Então isso vai criando estigmas que são muito graves e muito sérios mesmo, que ficam quase invisíveis se a gente não tem uma leitura crítica. Se a gente começa a discutir, a gente vai começar a perceber o quanto que ela nos afeta. E o que a gente pode fazer, né? Então, a partir do momento em que a escola começa a assumir isso, ela tem um potencial muito grande de influenciar na cultura que vai, né, nessa parte dessa opinião pública, né, que vai poder disputar melhor uma mídia mais democrática, vai poder reivindicar conteúdos mais plurais, sabe? Porque isso pode ter um impacto muito grande, eu acho. Assim. Legal, gente. Obrigado, viu? Pela força, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, a gente construindo, né, possibilidades diferentes dentro da nossa mídia. Intervalo, voltamos em instantes. Agora são 10 horas e 59 minutos.
A revista Moralista traz uma lista dos pecados da vedete. Vamos lá. Jornal Popular, que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado, é somente folhear. E usar. É somente folhear. E usar. Porque é made in Brasil. Porque é made